Terça-feira, 15 de outubro, um excelente dia para você. A safra brasileira em 2024 teve queda de mais de 20 milhões de toneladas em relação a 2023, conforme estimativa do IBGE divulgada hoje. Os principais recuos atingiram em cheio as produções de milho e soja. Um dos fatores que afetou a produtividade é a seca prolongada. Daqui a pouco, mais detalhes e veja ainda no 30 Minutos de hoje. Vela acesa pode ter provocado incêndio em apartamento em Presidente Olegário. Retomada a campanha para prevenção a acidentes de trânsito. Aumenta o número de atendimentos realizados pelo SAMU. Os desafios econômicos para os prefeitos que assumem em 1º de janeiro. O 30 Minutos já está no ar. A campanha educativa de prevenção a acidentes de trânsito é retomada agora e o foco são os motociclistas. A ação integra a campanha Trânsito Seguro é Dever de Todos e retoma seus trabalhos integrados após período eleitoral. A campanha destaca a importância da educação no trânsito para evitar acidentes. Trazer, de fato, essa responsabilidade, né? Mas na verdade marcar mesmo com uma lembrança para as pessoas que elas precisam fazer a parte delas, né? Infelizmente a gente está com um número muito grande aí de acidentes de trânsito na cidade, com algumas vítimas fatais, né? Lamentavelmente, e a gente trazer isso, que não são números que estão crescendo, são pessoas que estão sendo afetadas, né? A Blitz contou com a distribuição de panfletos informativos e contará também com palestras nas escolas. Trazendo aí para não só enfatizado nos motoristas, mas que isso traga essa comoção na população no geral. Lembrando que sempre o pedestre ele é o mais frágil no trânsito, então em algum momento do dia todo mundo é pedestre, independente de ser motorista habilitado ou não. O pedestre ele é o mais frágil e de fato está todo mundo inserido nesse trânsito, nessa mobilidade. A campanha continuará acontecendo na cidade e cada mês terá um foco, sendo o do mês de outubro os motociclistas. A Polícia Militar integra as forças de segurança empenhadas na campanha. Nós estamos retomando, na verdade, né, essas ações educativas em conjunto com os demais órgãos, para que a gente tente sensibilizar os motoristas, principalmente motociclistas, com essa finalidade educativa, né, de sensibilização, para que eles tenham consciência no trânsito, cumpram as regras, principalmente aí as paradas obrigatórias, semáforos, né, para que a gente evite principalmente esses acidentes com maior gravidade que tem acontecido tanto na nossa cidade. A Polícia Rodoviária Federal disponibilizou agentes para contribuir na campanha na área urbana. O chefe da delegacia do órgão em Patos de Minas destacou que a imprudência é a maior causadora de acidentes. A gente tem uma estatística, um percentual bem elevado aí que os grandes causadores dos acidentes, hoje chamados de sinistro de trânsito, são os condutores, né? A gente costuma dizer em campanhas educativas que são escolhas. Então os condutores fazem as suas escolhas. Se eu escolho avançar um semáforo vermelho, por exemplo, eu estou escolhendo, é uma escolha do condutor, mas está maximizando o perigo do trânsito e a chance de se envolver em um sinistro de trânsito. O delegado da Polícia Civil, Anderson Rosa da Silva, explicou o papel da Polícia Civil em acidentes e infrações de trânsito e destacou que o equilíbrio entre educação e punição podem trazer melhores resultados. O papel da Polícia Civil em acidentes de trânsito, em ocorrências de trânsito, é verificar se houve um crime naquela situação, quem seria o responsável pelo crime e quais as circunstâncias materiais que nós temos dali. E a Polícia Civil visa diminuir os números desses crimes graves ocorridos no trânsito e também de crimes leves, a criminalidade em geral. E para isso nós acreditamos que passa pela conscientização, né? Eu disse em alguns momentos que a conscientização por si só, isoladamente, talvez não traga os frutos que nós esperamos. Mas também a punição isoladamente, sem passar pela educação, talvez também não traga os frutos que nós esperamos. Esse tipo de trabalho tem que realmente ser feito, porque o trânsito em Patos de Minas não tem sido brincadeira, viu? E olha, o Brasil lidera o ranking na contratação de seguros e o seguro de vida é um dos mais procurados pela população.
Segundo a Superintendência de Seguros Privados, o setor de seguros obteve uma arrecadação no primeiro trimestre de 2024 de 102,95 bilhões de reais, uma alta de 17,3% em relação ao mesmo período do ano passado. A procura pelo seguro de vida foi uma das que mais aumentou. A gente vê, na verdade, desde a pandemia, um aumento significativo da procura de seguros, mas o seguro pessoal, que se trata do seguro de vida, que vai entrar a questão do planejamento financeiro. Mas, em paralelo a isso, a gente vê também um grande aumento no seguro do automóvel, no seguro da empresa, no seguro residencial e a questões também de fatores climáticos, né? O seguro de uma lavoura, de um equipamento, que vem acontecendo muitos prejuízos, né, no Brasil em relação a isso aí. Mesmo com a procura maior pelo serviço demonstrada neste ano, em relação a outros países, o Brasil ainda é um país que procura menos pelos seguros. A gente percebe, né, em uma pesquisa que eu fiz recentemente, que no Japão 92% da população tem seguro, já nos Estados Unidos 52% e aqui no Brasil 17%. Então a gente vê que está sendo mudada essa mentalidade, porque o seguro, principalmente de vida, as pessoas entendem que é só deixar um valor na ausência, mas não é. Existem várias coberturas referente usar em vida doenças graves, né? A gente tem a invalidez. O aumento pela procura dos seguros também teve reflexos em Patos de Minas. A conscientização que as pessoas vão tendo de coisas que acontecem, que eu tenho exemplo, né, na nossa corretora, que já aconteceu de pagar uma televisão por conta de uma queda de raio, fator climático, né, de empresa que incendiou e infelizmente descapitalizou o empresário, de pessoas, famílias que não têm condição de custear o seguro funeral, que é importante, que está ali, né, na cobertura, que são coisas simples. Então a gente vê, né, o tanto que é importante, porque você está se protegendo. Os custos em relação à contratação dos seguros podem variar conforme alguns fatores. Por isso é indicado que a população procure corretores de seguros para entender todo o processo e seus benefícios. Quando você senta com um corretor de seguros, que você vai verificar, por exemplo, o seguro do automóvel, são vários fatores que vai, né, te passar o preço aí, o perfil do condutor, o veículo, o CEP de pernoite. Então são várias coisas. Não existe, por exemplo, quanto que é o seguro de um Gol? Eu tenho que fazer a cotação para verificar. Mas vamos lá para o seguro de vida, né? O seguro pessoal. Ele é personalizado, vai depender da idade. Qual o momento de eu contratar? É você estando saudável, porque a seguradora vai avaliar o risco. A seguir, a gente fala sobre o projeto de revitalização do Cadeião em Patos de Minas e o dilema de uma moradora do bairro Santa Terezinha que não aguenta mais ter que lidar com o esgoto retornando para dentro de casa. A Mais Exames está engajada nesse Outubro Rosa e preparou condições ainda mais especiais para você. Outubro Rosa é uma campanha mundial de conscientização sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Durante este mês, lembramos que a mamografia é essencial para detectar a doença ainda em estágio inicial, aumentando as chances de cura. Cuide de sua saúde, faça o autoexame e consulte seu médico regularmente. Juntos podemos salvar vidas. Participe e compartilhe essa mensagem. Outubro Rosa é na Mais Exames. Olha, e agora a gente mostra a reclamação de uma moradora do bairro Santa Terezinha, aqui em Patos de Minas, que não suporta mais o esgoto que retorna para dentro da casa dela. Sandra procurou nossa reportagem porque não aguenta mais o problema do esgoto retornando na residência, a qual ela cuida de uma senhora com problemas de saúde. Começou assim, rebentou um cano na rua. Eles veio cá colar o cano. Só que na colagem do cano, eles entupiu a rede de água dela, da senhora. Aí a Copasa veio e desentupiu. Porque esse mesmo problema desse cano arrebentado, estourou a caixa d'água dela lá, teve que arrumar a caixa d'água. E nesse mesmo problema, a rede de esgoto também está entupida. E eu chamo a Copasa, falo com a Copasa que está entupida, veio 2 bombeiros aqui, falou que está entupida a rede de esgoto, para vocês verem a situação. A senhora que eu cuido tem 72 anos, é doente, né? Andar ela não anda.
direito, não locomove. E eu falo para a Copasa e tá o maior descaso. A Copasa vem e fala que não está entupido e para vocês verem lá na frente, está entupido. Cansada de procurar solução da Copasa e não ser atendida, ela espera por uma resposta ao problema de forma imediata da companhia. Eu procurei muitas vezes, tem vezes que eles desligam até o telefone na minha cara, nem fala comigo. E eu quero uma resolução, eu quero uma resolução da Copasa imediata, eu quero imediata. Não é daqui 24 horas, não é daqui 48, não é daqui 3 dias. Eu quero imediata a resolução. Que situação, né? Olha, e conforme a Copasa, técnicos da companhia estiveram na casa na semana passada e constataram que o problema é devido à rede pluvial interna do imóvel e, portanto, o caso não é de responsabilidade da companhia. Finalmente, o prédio do Cadeião pode ser revitalizado. O lugar deve ser transformado em uma casa de cultura. Por diversas vezes noticiamos sobre a situação no antigo Cadeião em Patos de Minas. Depois que foi desocupado pelo Estado por problemas estruturais, o imóvel passou a sofrer ainda mais com a situação de abandono. O prédio testemunha de momentos cruciais da história local ao ter servido como câmara, fórum e cadeia. Há tempos clama por intervenções. Situado na rua Tiradentes, coração do centro de Patos de Minas, o edifício abriga em suas paredes um patrimônio de memórias. Importante ressaltar que o projeto de restauração do prédio da antiga cadeia, conhecido como Cadeião, envolve um projeto de uma restauração externa em torno de 3 milhões de reais, cuja etapa inicial de 1 milhão já vai se iniciar tendo como executor a FEPAM, a Unipam. Isso já está estimado com recursos vindo do Ministério Público. Agora, essa parte da restauração externa, ela por si só não vai conseguir fazer com que todo o projeto de revitalização seja implementado. Tendo em vista essa necessidade, a Secretaria, a Prefeitura, junto com o pessoal da equipe da DIMEP, fez um projeto de captação que é esse recurso de R$400 mil para estruturação interna. Então, esse recurso faz parte de todo o conjunto de restauração que envolve reformas externas e internas. E esses 400 mil serão investidos aí dentro da parte de acessibilidade ao público, ao portador de necessidade, a parte de renovação de fiação interna, toda a parte de estruturação interna que envolve atualização de equipamentos que está envolvido dentro desse recurso. A restauração do Cadeião promete não somente resgatar um legado, mas também reerguer uma casa de cultura autêntica, capaz de enlaçar passado e presente, preservando a essência da cidade e promovendo novas oportunidades à comunidade. Tem-se a intenção de fazer desse lugar um local onde seja resgatada a história. O acervo municipal do município, do patrimônio histórico, vai pertencer a esse local. Nós teremos espaços multimídias, nós teremos espaços culturais e também uma área aberta ao público, onde pode ter cafés, espaços de lazer ali para a população. O serviço é uma das etapas de reabilitação do prédio, sendo executado, portanto, dentro do cronograma da obra, prevista para ser iniciada em breve. Vamos buscar mais recursos, é algo em torno de mais de 3 milhões de reais, temos 1,5 milhão por enquanto, mas esses recursos já estão aí sendo trabalhados. Depois do intervalo, a gente mostra o aumento de atendimentos realizados pelo SAMU na região. E vela acesa pode ter provocado incêndio em apartamento na cidade de Presidente Olegário. Sorriso bonito e leve e livre de problema de mastigação. A Mais Implantes é especialista nisso e tem um convite para você. Olá, eu sou o Dr. Vitor Hugo aqui da Mais Implantes e esse recado é especial para você que é aposentado ou pensionista. Vou abrir 10 vagas na minha agenda para garantir uma condição exclusiva para você que é aposentado ou pensionista
está sofrendo ainda com aquelas antigas dentaduras ou aqueles antigos rotes que tanto incomodam. Mas para você aproveitar e garantir a sua vaga, pega o telefone agora e diz que no 9960-4300. Vou repetir, 9960-4300. Venha para Mais Implantes, muito mais motivos para você sorrir. Vem! O SAMU divulgou o boletim de atendimento do mês de setembro nas 32 cidades da região. Houve aumento na comparação com agosto. Em setembro, o SAMU recebeu 7.032 ligações, número pouco maior que no mês de agosto. No mês passado, as orientações médicas aumentaram mais de 10% em relação a agosto e somaram 902. Os atendimentos também cresceram e somaram 3.111 em setembro. Só de casos clínicos foram 1.753 atendimentos, pediátricos 34, traumáticos 817, 290 psiquiátricos e 142 interhospitalar. O único atendimento que diminuiu de agosto para setembro foi relacionado a trauma. A maioria dos atendimentos prestados pelo SAMU foram em Patos de Minas. E outro número que chama a atenção aí nesse boletim é a quantidade de trotes recebido pelo SAMU. Só no mês passado foram 72. Uma falta de serviço, né? Olha, na madrugada dessa terça-feira, um incêndio foi registrado em um apartamento no bairro Planalto, em Presidente Olegário. Uma vela acesa sobre uma geladeira teria provocado esse incêndio. Das janelas do apartamento no bairro Planalto, em Presidente Olegário, era possível ver muita fumaça saindo. O fogo começou em uma geladeira na cozinha e a causa teria sido por conta de uma vela acesa que a moradora colocou sobre o eletrodoméstico. Foi ela quem percebeu o incêndio quando acordou na madrugada devido à quantidade de fumaça e conseguiu deixar o local em segurança. O corpo de bombeiros foi acionado e quando os militares chegaram não havia mais fogo, mas o imóvel estava tomado por fumaça. Com o uso de equipamento de proteção respiratória, eles iniciaram a ventilação do apartamento para eliminar a fumaça. O fogo ficou concentrado na cozinha e, apesar de não ter atingido outros cômodos, a fumaça e a fuligem tomaram todo o apartamento, danificando mobílias e a pintura. O incêndio não comprometeu a estrutura do apartamento e, conforme o Corpo de Bombeiros, a moradora relatou, além da questão da vela, sobre problemas na rede elétrica do imóvel, inclusive na fiação do banheiro. A apuração da causa do incêndio será feita agora pela perícia da Polícia Civil. Depois do intervalo aqui no 30 Minutos, os desafios econômicos para os prefeitos que assumem em 1º de janeiro. E estimativa da safra 2024 encolhe em mais de 20 milhões de toneladas. Agora 11h52. O 30 Minutos está de volta. A safra 2024 deve ter queda de 6,4%, conforme levantamento divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Os principais recuos são na produção de soja e milho. A safra brasileira de cereais, leguminosas e oleaginosas deve totalizar 294 milhões e 100 mil toneladas em 2024. O que representa 6,4% ou 20 milhões e 200 mil toneladas a menos que na safra anterior, apesar da ligeira expansão da área a ser colhida, conforme mostra o levantamento do IBGE. A queda se deve principalmente às estimativas de produção de milho, menos 11%, e da soja, que encolheu quase 5%. Milho e soja representam 92% da produção brasileira. A produção do sorgo nesta safra também será menor, quase 9% menos. Por outro lado, a estimativa do IBGE é de aumento para o algodão, arroz, feijão e trigo. Um dos fatores que contribuiu para a redução na safra foi a seca prolongada que atingiu vários estados. E entre os estados que lideram a produção de grãos, o Mato Grosso está em primeiro, com mais de 31% do total, seguido por Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, que aparece em 6º lugar no ranking com participação de 5,6% da produção total no país.
As gestões municipais que começam em 1º de janeiro de 2025 terão desafios importantes a superar. Entre elas, as questões econômicas, principalmente com a escalada de preços de muitos alimentos e as consequências das mudanças climáticas. O início da pandemia marcou o cenário do começo da última gestão dos prefeitos brasileiros e trouxe diversos desafios, especialmente aqueles relacionados à saúde. Para 2025, desafios como a inflação do preço dos alimentos devem demandar a atenção do Poder Executivo. Inflação que tem um componente de importação, né, um componente cambial devido às incorrências, tanto no mercado externo, né, a gente tem guerra na Ucrânia, guerra agora no Oriente Médio e um contexto de instabilidade fora que acaba elevando principalmente os combustíveis, né, o preço do petróleo, o preço dos combustíveis, que vem interferindo no encarecimento de toda a cadeia produtiva, inclusive dos alimentos. Isso, do ponto de vista do orçamento municipal, exige principalmente que o prefeito e aqueles que gerem o orçamento, principalmente relacionado à educação, mas também em parte da saúde, com a alimentação, porque fica mais caro a aquisição dos alimentos para a merenda escolar e também para os suprimentos das UBS e dos serviços de saúde que exigem também alimentação. As mudanças climáticas também são um ponto desafiador para as novas gestões. Aumentar o nível de preparo da cidade, né, de estrutura da Defesa Civil para estar atento e preparado para responder a essa situação e também se procurar passar leis e legislações que mitiguem os impactos ambientais da produção, da agricultura, próximo a Patos de Minas, né, no que tange a permeabilidade do solo, o uso de agrotóxicos, o uso de águas, tanto para a produção quanto também para descarte. O economista destaca que, com o fim da pandemia, há mais possibilidade de planejamento de ações e cuidado com pontos importantes para a administração pública. A gente volta a ter mais espaço para planejar e pensar a cidade na sua estrutura produtiva, na sua capacidade inovadora, na sua capacidade de geração de empregos de melhor qualidade, empregos de carteira assinada, com maior estabilidade. Então, permite um maior planejamento da cidade, que é necessário ser feito com uma parceria da administração pública com o restante da sociedade, né? Seja eles empresários, seja também os sindicatos de trabalhadores. Então, articular a estrutura produtiva e a economia da cidade é um dos papéis fundamentais que o Poder Executivo tem na mão, né, como um grande ativo de ser esse articulador, que pode ter capacidade de acelerar e retomar esse crescimento nesses próximos anos. Continuam abertas as inscrições para o 4º Festival de Teatro e Dança Corpo e Som em Patos de Minas. A Emanuele Ferreira tem os detalhes. O objetivo do edital é o credenciamento de grupos e artistas interessados em apresentar seu trabalho de arte e cultura. O chamamento público traz todas as informações sobre o evento e pode ser consultado no site do município. As apresentações estão marcadas para os dias 15, 16 e 17 de novembro e serão distribuídos R$91 mil de premiações. Esse festival procura incentivar a parte da arte do município, né? Ele tem o nome de Corpo e Som, porque ele trabalha tanto a parte do teatro, a questão da dança, né, também. Então, o município, né, preocupado em desenvolver, em fomentar essas áreas, lançou esse edital, procurando premiar diversas áreas deste movimento de arte que envolve o corpo e o som. As apresentações das pessoas que se inscreverem, elas acontecem todas no mesmo dia? Como é que funciona? Nós faremos uma apresentação, né, em um final de semana e neste evento serão levados para a apresentação toda a programação que foi premiada com o edital de chamamento que está aberto, com as inscrições abertas também.
E existe questão aí, principalmente de grupos de dança, questão de idade, de como é que funciona? Ou todo mundo participa na mesma categoria? Existe uma divisão? Não, os grupos podem participar, se inscrever, né? Não existe uma divisão de faixa etária, mas existem segmentos. A gente tem a divisão de teatro, dança de academia, dança de rua, grafitagem e festival de hip hop também. Então são vários segmentos em que as pessoas podem participar com seus segmentos, né? Pleiteando a premiação dentro desse festival. E onde essas pessoas interessadas podem estar fazendo a sua inscrição para participar do festival? Qualquer dúvida pode procurar aqui a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, a Sectel, que fica aqui na Getúlio Vargas, no antigo fórum, no 2º andar, mas podem fazer suas inscrições pelo aplicativo Conecta Patos, que lá tem um link de inscrição para quem tiver interesse. Tá aí, oportunidade bacana, né? Para quem está engajado em cultura, muito legal. Olha, eu vou me despedindo aqui, agradecendo, é claro, a sua companhia aqui no 30 Minutos. Eu volto dentro de alguns dias. Enquanto isso, você fica aqui com o Matheus Borges e Gui Boaventura.